Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios. Efésios, capítulo 5. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens sobre plenitude do Espírito. Então você, durante todo o mês de junho, e devemos adentrar aí o mês de julho também, falaremos sobre a plenitude do Espírito. Abra lá comigo em Efésios, capítulo 5. Um versículo muito conhecido, que é o versículo 18, mas também queria que você voltasse seus olhos comigo para o versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler novamente? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Feche seus olhos, vamos orar. Um presbítero que do seu lugar mesmo aí levante a voz em oração, nem precisa vir aqui à frente. Vamos orar por esse momento de palavra? Amém. Amém. Encher-se do Espírito é vontade de Deus para você. E você precisa compreender isso o quanto antes. É vontade do Senhor para nós. E o texto aqui é muito claro, no versículo 17, com respeito ao chamado de Deus para que nós compreendamos a sua vontade. E, primeiramente, entendamos que encher-se do Espírito vem antes de tudo, de tudo. Eu sei que quando nós pensamos em vontade de Deus, a gente pensa numa série de coisas. A gente pensa, se solteiro é, com quem eu vou me casar? Qual a vontade de Deus a esse respeito? É importantíssimo fazer essa pergunta e buscar a vontade de Deus com respeito a isso. Se ainda não escolhemos a nossa profissão, aquilo que a gente vai fazer por boa parte da vida, a gente pergunta, o que devo fazer? Que faculdade escolher? Que curso? Que empreendimento? No que eu devo colocar aí os meus esforços? Profissão. E é sábio perguntar a Deus, porque Ele nos contempla no que diz respeito a isso também, com a sua vontade. Quando nós ainda não decidimos, ou se estamos em dúvidas sobre onde morar, onde viver, onde nos estabelecer como família ou como indivíduo, é sábio perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a tua vontade? Eu tenho que morar na cidade A ou na cidade B? Para onde eu devo ir? Tudo isso faz parte da vontade de Deus para nós, nos nossos investimentos, onde eu devo colocar, seja pouco ou seja muito, o meu dinheirinho. Onde que eu tenho que investir? Onde eu tenho que colocá-lo? Para que eu devo usar esse dinheiro?
algo que glorifique ao Senhor. E a vontade de Deus também contempla isso. E são apenas alguns exemplos para dizer e afirmar que a vontade de Deus contempla todas as coisas na nossa vida. Amém? Agora, o que deve vir antes? Até para que nós conheçamos a vontade de Deus, até para que nós compreendamos a vontade de Deus com respeito a estas coisas secundárias. O que precisa vir antes é a plenitude do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, queridos, que vai nos dar apontamentos. É o Espírito Santo que vai nos mostrar qual a vontade de Deus e logo qual não é a vontade de Deus. É o Espírito Santo que vai nos colocar nos trilhos da vontade do Senhor. É o Espírito Santo que vai dizer, é melhor você casar com essa do que com essa. É melhor você casar com esse do que com esse. É o Espírito Santo. Ele não vai te forçar um casamento que você não queira, mas ele vai te ajudar a fazer a melhor escolha. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pastor, e quando não tem escolha? O Espírito Santo já deu, é aquela mesmo. É aquele mesmo. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para a gente estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, no tempo certo. Tem muita gente frustrada com profissão, com aquilo que faz, com trabalho, naquilo no qual se dedica e que Deus usa para derramar sobre nós da sua provisão financeira. Tem muita gente frustrada porque não ouviu Deus. Não abriu o coração para ouvir aquilo que o Espírito Santo tinha a dizer. E é o Espírito Santo que aponta aquilo no qual a gente deve dedicar a nossa vida, no que diz respeito a trabalho, profissão. Amém, irmãos? É o Espírito Santo que mostra onde a gente tem que morar, onde a gente tem que viver. É o Espírito Santo, irmãos, que revela, nos dá sabedoria para que a gente invista o nosso dinheiro, seja pouco ou seja muito, naquilo que agrada o Senhor. Tudo isso é obra do Espírito Santo que está em nós e que faz uso dessa palavra viva e eficaz para nos colocar dia a dia no centro da vontade de Deus. Mas, irmãos, o que vem antes? O que é vontade de Deus em primeiro lugar para a vida de um cristão? A plenitude do Espírito. Sem a plenitude do Espírito, irmãos, nós não conseguimos discernir a vontade de Deus, tanto com respeito às pequenas coisas, como com respeito às coisas maiores. E todas elas têm muita importância, porque um erro pequeno aqui pode se tornar uma catástrofe lá na frente. E um acerto pequeno aqui pode se transformar numa grande bênção lá na frente. E a gente precisa do quê? Do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. A mesma Bíblia que nos diz que devemos nos encher do Espírito, é a Bíblia que nos diz que não devemos apagar o Espírito Santo de Deus. É ordem de Deus, enchei-vos. E é ordem de Deus, não apagueis. A gente tem que se manter cheio, irmãos. Amém, queridos? E Deus tem isso para nós, Deus tem isso para toda igreja. Tem algo muito errado na compreensão dos crentes nos dias atuais, que é o seguinte: como aquele pastor é ungido. Nossa, como aquela missionária é ungida. Que homem de Deus, que mulher de Deus. E ficam todos boquiabertos. E boquiaberto está Deus, porque Deus está olhando para você e dizendo: eu tenho o mesmo para você. Eu tenho o mesmo para você, meu filho. Eu tenho o mesmo para você, minha filha. Plenitude do Espírito Santo é para todo crente, é para todo discípulo de Jesus, é para todo filho de Deus, é para toda a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É vontade de Deus para nós. E vamos olhar aqui para o texto para a gente aprender algumas coisas. E eu quero passear um pouco aqui
ao redor desse texto. E a primeira coisa que eu quero destacar é que uma vontade, essa vontade de Deus, a plenitude do Espírito, é uma vontade para a qual nós precisamos, o quanto antes, nos despertar. Oh, irmãos, nós somos presbiterianos, e tem presbiteriano que pensa que plenitude do Espírito é apenas para os pentecostais. Plenitude do Espírito é coisa para outras igrejas, não para as igrejas históricas, não para as igrejas reformadas. Irmão, se tem igreja histórica que permanece até hoje, se houve reforma e existe uma igreja reformada, é graças à vida de homens e mulheres que foram cheios do Espírito Santo para que a igreja continuasse de pé. Não na força do braço dos homens, mas na força do braço de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus. E plenitude do Espírito é para os pentecostais, e é também para a igreja reformada, e é também para a igreja presbiteriana, e é para toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. Amém, irmãos? Creia nisso de todo o coração. É para nós, é para você. É para a igreja de Jesus. Pastor, mas tem um monte de gente fazendo loucura e dizendo que é por conta da plenitude do Espírito. Oh, irmãos, deixe eles com as loucuras deles. Vamos viver na plenitude do Espírito à luz da palavra de Deus, dirigidos pela palavra de Deus, moderados pela palavra de Deus, instruídos pela palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, impressa no nosso coração e na nossa mente, por obra do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Mais cheio do Espírito Santo nós estamos, mais cheio da palavra nós estaremos. Agora, a gente precisa despertar, porque tem gente que achando que a vida com Deus é vir no culto no domingo. Faz parte, faz parte. Trabalhar durante a semana, fazer uma oração na hora de dormir, agradecer pelo alimento que está sobre a mesa, faz parte, faz parte. Mas não é só isso, irmãos. A vida com Deus é todo dia. A vida com Deus é plenitude da presença de Deus. A vida com Deus é plenitude do Espírito e logo do fruto que o Espírito gera dentro da gente. A vida com Deus é plenitude de alegria, a vida com Deus é plenitude de discernimento, a vida com Deus é plenitude de força dada por Deus. E talvez você diga, mas pastor, eu sou fraco. A palavra do Senhor nos diz que quando somos fracos é que somos fortes, porque o poder de Deus, que é o poder do Espírito, se manifesta, opera, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, irmãos? Volte seus olhos comigo aí. Capítulo, rapidinho, 5, versículo, só achar aqui um minutinho, versículo 14. Olha só o que diz. Pelo que diz, se referindo às Escrituras: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E é interessante que Paulo, escrevendo aqui, ele está falando aos irmãos, ele está falando à igreja, ele está falando com aqueles que já foram salvos, já foram lavados pelo sangue de Jesus, já foram remidos, já nasceram de novo, e ele diz: despertem. Acordem, Cristo vai iluminar vocês. Irmãos, se existe algo que a igreja de hoje precisa, é de despertamento. Nós estamos por demais sonolentos, nós estamos por demais acomodados, nós estamos por demais presos a alguns costumes, que nós vamos adotando como regra para a vida cristã, e essas coisas acabam nos engessando.
E nós nos enganamos achando que está tudo bem enquanto está tudo mal. Achamos que estamos agradando a Deus enquanto não estamos o agradando. Achamos que Deus já está satisfeito enquanto Ele não está nada satisfeito com a vida que temos levado. Irmãos, é tempo de despertar. Despertar para quê, pastor? Para o fato de que a vontade de Deus, a plenitude do Espírito na nossa vida, na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, na minha, na nossa vida, como igreja, como comunidade. E irmãos, quando eu penso em plenitude do Espírito, embora a palavra dê a ideia de algo completo, é algo crescente, dia a dia. É algo que vai aumentando mais e mais. É algo que vai nos tomando cada dia mais. É algo que vai nos envolvendo cada dia mais. É algo que vai nos transformando cada dia mais. Plenitude. É uma realidade, mas ao mesmo tempo uma expectativa. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Então creia nisso. Pastor, mas eu estou satisfeito. Ah, meu irmão, que o Espírito Santo te dê sede. Pastor, eu estou satisfeito. Que o Espírito Santo te dê fome. Pastor, está tudo bem, é essa vida e aguardar o retorno de Cristo. Que o Espírito Santo vire a sua vida de cabeça para baixo. Em nome de Jesus. Para que você entenda que todos nós ainda estamos muito aquém daquilo que o Senhor deseja para nós. E não só deseja no futuro, deseja hoje para cada um de nós. Amém, irmãos? Então, a vontade para a qual nós devemos nos despertar. Segundo, uma vontade, vai comigo. Antes disso, ainda no primeiro ponto, deixa eu ler capítulo 4, versículo 18. Olha o que a palavra do Senhor nos diz sobre aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Estão ainda obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. E Paulo está dizendo, vocês não podem viver do jeito deles. Vocês não podem se acomodar à realidade deles. Para vocês tem muito mais. Em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, como cristãos, a gente pensa, eu estou legal, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não mato, eu sou educado, eu sou honesto, então já estou legal. Aos olhos do mundo, no padrão do mundo, está tudo bem. Tem um monte de gente desse jeito que eu acabei de dizer, indo para o inferno. Mas, meu irmão, aos olhos de Deus, Deus tem muito mais. Não diz respeito apenas ao que nós aparentamos para a sociedade, mas diz respeito àquilo que realmente nós somos. Diz respeito ao coração, à alma. Plenitude do Espírito Santo, irmãos, nos traz aquilo que a Bíblia chama de paz que excede todo entendimento. Nos faz provar daquilo que a Bíblia chama de amor, que é mais profundo, mais alto, mais largo e mais comprido do que qualquer outra coisa, que é o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Leia o livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento. Atos começa com promessa do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2, a promessa se cumpre. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro prega e a multidão
abre o coração para Jesus por obra do Espírito Santo e recebem o Espírito Santo. Atos 4:31, a igreja está reunida, vem um terremoto, sacode o lugar e todos são cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6 nos apresenta lá a escolha dos diáconos. Homens cheios do Espírito Santo, e entre eles Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder e cheio de graça. Tudo aquilo que vem junto com a plenitude do Espírito Santo. Atos capítulo 8, Filipe está em Samaria, pregando a palavra de Deus, todos atendem, os apóstolos vão para lá, para que impusessem as mãos sobre o povo e eles recebessem o quê? O Espírito Santo. Atos capítulo 9, Paulo se converte, Ananias vai batizá-lo, e ao batizá-lo explica, Paulo, meu irmão, vim aqui enviado por Deus para te batizar, para que você seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre toda a família de Cornélio, diante da pregação de Pedro, todos ficam cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, Paulo é enviado pelo Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo, se empreende numa viagem missionária. Vou parar por aqui, se chegar em Atos, finalzinho eu estou morto. Amém, irmãos? Plenitude, a história da igreja não terminou, irmãos. O livro histórico, o livro de Atos, é um livro inacabado. Nós somos Atos 29. E o que a igreja precisa de dinheiro? Não. De muita gente? Não. De poltrona? Não. De templo? Não. Tudo isso é secundário, irmãos. O que a igreja precisa? Da plenitude do Espírito. Porque a igreja lá de Atos, meu irmão, começou com pouca gente. A igreja de Atos não tinha poltrona, não tinha templo, não tinha nada. Mas virou o mundo de cabeça para baixo, por causa do poder do Espírito, que está na plenitude do Espírito. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Segunda coisa, fechada a primeira, é a vontade na qual nós devemos andar. A gente tem que andar em plenitude. Olha só, comigo rapidinho. Capítulo 4 ainda, agora versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis. Quando Paulo fala sobre não mais andeis, é não mais vivam. Não mais caminhem. Como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, como é que a gente tem que andar? Na plenitude do Espírito. Como que é andar na plenitude do Espírito? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Primeira marca de alguém que imita a Deus. Anda em amor. Plenitude do Espírito, irmãos. Uma marca central é o amor. Quando Paulo fala lá em Gálatas 5:22 sobre o fruto do Espírito, preste atenção, não são os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. O primeiro aspecto do fruto que vai organizar todos os outros é o amor. Porque se não tiver amor, não tem alegria. Se não tiver amor, não tem paz. Se não tiver amor, não tem domínio próprio. Se não tiver amor, não tem paciência. Se não tiver amor, não tem benignidade. Se não tiver amor, não tem mansidão. E começa justamente com amor. Então, como que a gente tem que andar na plenitude do Espírito? Em amor. Você ama, meu irmão. E preste atenção. Imitadores de Deus. Deus nos ama porque nós o amamos? Não. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O contrário é verdade. Mas Ele nos ama por quê? Melhor resposta. Porque Ele ama. Deus é amor. Você quer imitar Deus? Ah, pastor, eu conheço a Bíblia toda. O diabo também conhece e não imita Deus em nada. Você quer imitar Deus? Ah, pastor, eu sou presbiteriano. Ah, meu irmão. Jesus não foi presbiteriano, nem batista, nem metodista,
nem a Assembleia de Deus. Ah, pastor, você imita Deus? Meu, imito, pastor, eu sou dizimista. Meu irmão, para. Não é assim que a gente imita a Deus. A gente imita a Deus com um coração generoso. A gente imita a Deus sendo parecido com Jesus. A gente imita a Deus fazendo aquilo que só o amor é capaz de nos motivar a fazer. Se não for com amor, nada aproveita. Tem gente que dá o dízimo, mas dá o dízimo assim, ó. É, meu irmão. Ou então tem o contrário. Tem gente que dá oferta, e dá oferta quase que jogando para cima, para que todos vejam. Olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso, olha como eu sou parecido com Jesus. Pecado do mesmo jeito. Andar em amor. Tudo que a gente faz, irmãos, tem que ser motivado pelo amor. Mas vamos lá. Como que é andar na plenitude do Espírito? Versículo 8. Pois outrora erais trevas, capítulo 5, versículo 8. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Seu pezinho não está mais nas trevas. Seu pezinho está na luz. Você não tem que viver mais fazendo coisas escondidas. Você não tem que ter mais vergonha daquilo que você faz. Se faz o certo. Se faz o errado, tem que ter pouca vergonha, não, tem que ter muita vergonha. Uma palavrinha sobre isso que tem a ver com plenitude do Espírito. Enchei-vos do Espírito, é uma ordem. Outra ordem, que está aqui em Efésios. Não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Outra ordem, não apagueis o Espírito. Pastor, como que elas se amarram? É o seguinte, na medida que você se enche do Espírito, a sua vida vai sendo mudada, louvado seja Deus. Mas você, embora não seja mais dominado pelo pecado, você e eu, nós ainda somos pecadores. E se dissermos, João vai dizer isso, o apóstolo do amor, na sua primeira carta, vai dizer, se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. A gente peca. Quando a gente peca, o que a gente faz? Entristece o Espírito. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, mas a gente entristece. Quando a gente entristece o Espírito que habita em nós, se estamos cheios dele, essa tristeza passa para nós. 2 Coríntios 7:10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A gente entristece o Espírito, não demora muito, quem que vai estar triste também? Nós. Por que veio essa tristeza? Porque o Espírito Santo foi entristecido. Logo, você também vai ficar triste. Só que essa tristeza não vai gerar morte, vai gerar arrependimento no seu coração. Quando que a gente apaga o Espírito? Guarda isso porque é importante. Quando que a gente apaga o Espírito? Quando, com o nosso pecado, nós entristecemos o Espírito, mas a tristeza do Espírito não nos toca mais. A gente já não fica triste. A gente entristece o Espírito com o nosso pecado, mas a gente está o apagando tanto, que ele já não causa tristeza em nós. Logo, não tem arrependimento. Logo, estamos vivendo no pecado. Isso é muito sério, irmãos. Por isso, andar na plenitude do Espírito é andar na luz. E luz é o seguinte, fez coisa errada, demora para aparecer? Não, porque está na luz. Aparece rapidinho. E a gente se arrepende e acerta com Jesus e confiado na graça de Jesus. Terceira coisa, no que diz respeito a andar em plenitude, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios.
Ô, gente, a sabedoria de Deus. Tiago fala sobre isso com maestria. Ela é maravilhosa. Mas tem uma sabedoria no mundo que é terrena, animal e demoníaca. E acaba que, se não prestarmos atenção, a gente abraça nos nossos afazeres, nas nossas decisões. Se o Espírito Santo está apagado, irmãos, a gente pensa que está agindo com sabedoria, mas é a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Mas se estamos cheios do Espírito, queridos, o que vai governar a nossa vida é a sabedoria de Deus, pura, pacífica, indulgente, cheia de boas obras. Amém, irmãos? Sabedoria do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Então, a plenitude do Espírito, que é a vontade de Deus para nós, é uma vontade para a qual a gente tem que se despertar. Acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Mas acostumei com essa vidinha. Meu irmão, essa vidinha é muito triste. Não costuma não. E eu digo isso para mim todo dia. Júnior, não se acostume com essa vidinha. Porque Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E isso tem a ver com a plenitude do Espírito. Segunda coisa, é uma vontade na qual a gente tem que andar. Meu irmão, como que você tem andado? Como que é? Você tem andado em amor? Você tem andado na luz? Você tem andado com a sabedoria que vem de Deus? Tudo isso é manifestação de que a plenitude do Espírito é algo que está crescendo dentro de você. Você está se tornando um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Quantas e quantas vezes na minha vida eu já me peguei tomando decisões e de repente vem uma pessoa que está mais cheia do Espírito que eu e diz assim, já pensou nisso? De onde você tirou isso? Não pensei. Estava tão focado na vontade do meu coração que não pensei. E aí eu vou pensar. Aí o Espírito Santo se alegra. E aí eu penso, aí eu decido de acordo com a vontade de Deus. E, queridos, é sempre algo maravilhoso. Mas o inverso também é verdade. É sempre algo terrível quando a gente faz escolhas que não foram as mais sábias, porque nos faltou discernimento, sabedoria do Espírito Santo. Ei! Estou animado, hein, irmãos? Viu? Terceira coisa. Obrigado, irmãos, por fecharem a porta. É uma vontade da qual devemos nos revestir. Você tem que andar na plenitude do Espírito. Mas enquanto você anda, você se reveste. Bendito é o nome do Senhor. Olha só o que diz aí, junto comigo. Capítulo 4, versículo 22 em diante. Depois você pode ler o texto todo, viu? Com as lentes da plenitude do Espírito Santo. Por causa do tempo aqui, eu estou enfatizando apenas alguns versículos. Mas diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Você se reveste da plenitude do Espírito, irmão. Eu gosto desse pensamento porque, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é algo que está dentro da gente, é algo que extrapola a gente. Esse corpinho aqui, fininho. Pensa bem se o Espírito Santo vai ficar só aqui dentro. Né? A gente se reveste com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Não é uma fumacinha dentro da gente. Entrou o Espírito Santo. Senti, entrou. Meu irmão, na verdade, nós é que habitamos no Espírito. Se formos levar em conta o tamanho, a dimensão do Espírito, é a nossa.
ao mesmo tempo que ele habita em nós. E a gente tem que se revestir do Espírito Santo. Lá em Romanos 13, versículo 14, não precisa abrir, Paulo vai dizer: vocês têm que se revestir do Senhor Jesus. Se revestir do Espírito, da plenitude do Espírito, é se revestir de Jesus, é ser imitador de Deus, é cumprir aquilo que Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando a gente está revestido de Jesus, as pessoas percebem. Eu tenho essa camisa aqui, deve ter uns 8 anos que eu tenho ela. Ela foi do meu sogro doou para o bazar. Eu vesti, serviu, me apropriei. Nossa, o pastor pegou a camisa aqui para o bazar. Ah, meu irmão. Peguei. Aí, ó. Eu tenho ela uns 8, eu devo pregar com ela pelo menos 2 domingos por mês. Se eu não transpiro muito, dá para usar de manhã e de noite. Verdade. Tem um irmãozinho aqui, um dia veio, um monte já. Pastor, você tem que mudar as camisas. Eu mudar por quê? Esses dias eu levantei um braço lá em casa, estava com uma também muito antiga. E o João falou: pai, você já viu o rasgo que está debaixo da sua camisa? Eu falei: não vi, filho, eu fiz assim. Tem um buraco desse tamanho. Eu falei: ainda bem, meu filho, que você falou, senão eu ia para o culto com ela também. O que eu quero dizer com isso? A gente percebe aquilo com o qual a pessoa está vestida. Irmãos, o Espírito Santo é a mesma coisa. Quando a gente se reveste do Espírito Santo, as pessoas vão olhar e falar: você está diferente, você está mais bonito, tem alguma coisa diferente em você, seu jeito, sua forma de agir, de reagir, sua maneira de falar, sua maneira de se comportar, seja no momento bom ou no momento difícil. Depois leia Atos capítulo 6, que fala sobre Estevão, citei aqui. Estevão começa o ministério da diaconia, cheio do Espírito Santo, servindo a igreja. Diz que a alegria tomou conta, a satisfação tomou os corações. Mas Estevão vai ser apedrejado, morto. Sabe como? Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo, quando ele está servindo e está tudo muito bem. E a Bíblia vai dizer lá que ele está cheio do Espírito Santo quando as pessoas estão prestes a apedrejá-lo. É roupa que a gente veste e não tira mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Com respeito às minhas camisas, é só me presentear que eu troco. E pode botar número grande, tá? GG. Mas vamos lá. Para fechar. É uma vontade para a gente viver junto. Ninguém é cheio do Espírito Santo sozinho. Por isso que é tão preocupante esse negócio. Eu e Cristo em minha casa. Que é a moda hoje da igreja. Você frequenta alguma igreja? Não, eu, Cristo em minha casa. Cristo tem que estar na sua casa, irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas não existe na Bíblia eu e Cristo em minha casa. A gente precisa da comunidade, irmãos. Olha só o que Paulo vai dizer, a partir do versículo 19. Logo depois dele apresentar essa ordem vinda de Deus, enchei-vos do Espírito, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que a gente fez nessa manhã? A gente se reuniu para ser mais cheio do Espírito Santo. Enquanto adoramos a Deus, enquanto entoamos cânticos, louvores, enquanto servimos o outro, enquanto nos sujeitamos uns aos outros, enquanto damos graças por tudo em nome de Jesus Cristo, a gente está se enchendo do Espírito Santo. Por isso que depois de cada culto você tem que sair mais cheio, meu irmão. Eu vim para o culto, eu saí mais vazio. 2 coisas.
Ou você estava endemoniado, e o demônio sugou tudo, não deixou entrar nada, ou você não entrou numa igreja do Senhor Jesus. Você entrou em algum outro lugar, não entrou na igreja de Jesus. E se entrou endemoniado também, vai sair liberto, em nome de Jesus. Amém? Porque não tem como, irmãos. É aqui, ó, enchei-vos, não é se encha. A ordem é plural, para todos. E acontece no meio de todos. Enchei-vos do Espírito. Se eu estou cheio, você está também, meu irmão. Se você está cheio, o irmão do lado vai ficar também. Se o irmão lá de trás está cheio, o da frente também está. Se o da frente está cheio, o irmão lá do fundo também está. É algo em comunidade. Amém? Somos corpo de Cristo. E Cristo, o Espírito Santo veio sobre ele, desde o ventre de Maria. Jesus já era pleno do Espírito, sempre foi. Irmãos, na encarnação, e agora nós somos corpo de Cristo. Como que a gente tem que caminhar nessa terra? Na plenitude do Espírito. E aonde que a gente se enche do Espírito? Na comunidade. Amém? Vamos ficar de pé?